Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV. Estamos começando o Correspondente Internacional, programa de quinta-feira às 4 da tarde, ao vivo, aqui na CO TV. Convido vocês aí a curtirem o nosso vídeo, comentarem à vontade aí no nosso chat, compartilharem o nosso vídeo também, né, ao vivo aí, nos seus grupos de WhatsApp, mensagens privadas para os seus amigos também. Podem fazer uma lista de transmissão. Cabe mais de 250 pessoas aí numa lista de transmissão. Você já faz a lista, manda o link para essas 200 pessoas de uma vez só. É muito simples. Compartilha no Facebook também, páginas, grupos, mensagens privadas, Instagram, Telegram, Twitter, e-mail, China Weibo, VK, todas as redes que você tiver aí, pode compartilhar o nosso programa. Uma coisa importante também é se você se inscrever no nosso canal, né? Somos mais de 90.500 inscritos na Causa Operária TV, já indo rumo aos 100 mil inscritos, né? O maior canal partidário de YouTube do Brasil, e única TV, né, de um partido de esquerda no mundo, 24 horas no YouTube, é a Causa Operária TV. Além disso, você pode se tornar membro para justamente ajudar, né, a CO TV a se fortalecer cada vez mais. Já temos uma programação frequente, né, diária, há anos. Já vai fazer um ano que a gente tem uma programação 24 horas ininterrupta. E a gente agora precisa fazer mais programas ao vivo, novos programas temáticos, né? Vocês podem enviar ideias também. A gente pode começar a produzir reportagens, documentários, né? E isso daí a gente precisa de uma estrutura financeira, né? Para a gente poder fazer colocar em prática todas essas ideias, né? Então, como a gente não recebe dinheiro de governos nem de capitalistas, a gente conta com você aí, camarada que assiste a Causa Operária TV, que gosta da gente, que acredita aí na causa operária. Uma dessas formas de contribuir é se tornando membro do nosso canal por apenas R$ 7,99 por mês. Já contribui bastante. A gente só está aqui também nesses anos todos aqui, quase um ano de TV 24 horas, graças ao apoio financeiro dos companheiros que assistem a Causa Operária TV. Bom, vamos falar então já a respeito de alguns temas internacionais. Queria exibir aí um vídeo do nosso camarada do Japão, o Fábio Sakamoto. Ele está lá em Tóquio, né? Ele trabalha nas fábricas de Tóquio e fez um vídeo para a gente para relatar rapidamente o que está acontecendo por ali. Vamos lá. Salve Vasco, salve amigos e amigas do PCO, eu sou o Fábio, estou aqui no Japão. Hoje é dia 1º de abril e eu vou falar sobre uma nova lei que foi implementada, cujo um dos principais pontos é a equiparação salarial entre terceirizados e funcionários fixos. Aqui no Japão, os terceirizados que ocupam grande parte dos postos de trabalho, que garantem o funcionamento da maioria das empresas recebendo menos e sem direito nenhum, sendo descartáveis, enfim. Os trabalhadores terceirizados finalmente têm a chance agora de ter o seu salário equiparado com os funcionários fixos, graças a essa nova lei implementada, cuja premissa é trabalho igual, salário igual. Se essa lei funcionar como funciona a lei de equiparação salarial entre homens e mulheres, promulgada em 1947, cuja implementação eu nunca vi de fato, ou uma outra lei de efetivação dos funcionários terceirizados que trabalharam no mesmo lugar durante 3 anos, transformando-os de terceirizados para fixos, que eu também nunca vi funcionar. Então essa nova lei está dentro dos padrões das leis trabalhistas japonesas. Por isso, 1º de abril é o dia ideal para a implementação dessa lei. Feliz dia da mentira. Agora, falando sério, não que eu estivesse brincando, a precarização do trabalho aqui no Japão é um fato, e as grandes empresas japonesas como Toyota, Mitsubishi, todas as fábricas japonesas multinacionais, riquíssimas com lucros de recordes de lucro ano após ano, se utilizam da uma mão de obra barata de todas as nacionalidades, inclusive a japonesa, e querem cada vez mais. Para combater essa exploração, somente o ingresso em sindicatos e a mobilização popular.
Bem, é isso. Valeu. Salve. Valeu, Fábio. Muito bem humorado aí, nosso companheiro direto de Tóquio, no Japão, retratando com a triste realidade, né, da classe operária japonesa. Se não tiver humor também, a gente não consegue ir para frente, né? Ele que é um operário lá de fábrica em Tóquio. Bom, vamos exibir agora uma reportagem do Brasil de Fato a respeito da questão do coronavírus na Venezuela, né? A nova cepa de Covid, que foi descoberta aqui no Brasil, como foi descoberta no norte do país, né? Fica perto da Venezuela, acaba atingindo também o nosso país vizinho, que vem combatendo, né, de uma maneira exemplar aí o coronavírus com as medidas do governo nacionalista do Nicolás Maduro, medidas tanto sanitárias como econômicas, e agora é mais um desafio, né, a questão de combater essa nova cepa do Covid vinda do Brasil. Vamos ver a reportagem do Brasil de Fato sobre isso. A Venezuela avança na imunização dos grupos prioritários, profissionais de saúde, militares, professores e políticos. Com a chegada de um novo carregamento com 50 mil doses da vacina russa, a Sputnik V, o país já tem mais de 500 mil de doses disponíveis e começará a vacinar os idosos na próxima semana. Até o momento, 90 mil pessoas já foram vacinadas. Nós acompanhamos um dia de imunização no bairro El Paraíso, num posto de saúde que atende 99 comunidades da zona oeste da capital. Me siento bastante segura, me siento protegida, porque considero primero que nosotros que somos los que estamos al frente de esta pandemia, dando la batalla, tratando de proteger a toda nuestra comunidad, ¿verdad? Es bien importante que hayamos recibido esta inmunización y por supuesto pues me siento bastante segura, y tomando en cuenta pues que no debe dejar de decirse a la comunidad que independientemente de que ya tengamos la inmunização, não podemos deixar de cuidarnos e protegernos e cumprir com todas essas medidas. Em meio a uma segunda onda de contágios gerada pelas variantes P1 e P2, conhecidas como cepas brasileiras, o país passou a registrar uma média de 900 casos diários, saltando de 4 para 12 mortes por dia. Até o momento, são 156 mil contaminados, sendo que 90% já se recuperaram da doença e pouco mais de 1.500 mortes pela Covid-19. De un año para acá que ya nosotros tenemos en pandemia, yo siento que este año viene esta nueva cepa más fuerte y sí he visto un poco que la gente se está cuidando más porque los casos han aumentado cada día más. Caracas concentra 20% dos 10 mil casos ativos do país. Na região da capital, foram abertos 4 mil leitos para pacientes com o novo coronavírus, sendo 570 de terapia intensiva. De acordo com relatórios oficiais, 99% dos hospitais de campanha estão ocupados, assim como 91% dos postos de saúde e 49% dos 90 hotéis sanitários que abrigam pacientes assintomáticos ou em estágio leve da doença. O trabalho de prevenção e identificação de casos é feito por uma equipe básica de saúde, composta por um médico, uma enfermeira, uma promotora de saúde e representantes das organizações de base ou centros comunitários em cada comunidade. Ha cambiado muchísimo, sí, porque volvemos nuevamente al inicio, ¿verdad? Con la prevención. Vemos que esta variante es mucho más agresiva, las personas duran hasta 4 días. Entonces hay que estar muy pendiente ahora más que nunca, ir casa a casa, revisar a las personas, mandarle el tratamiento desde ya. Que te pasen la foto, todos los datos de él, cuánto está saturando, todo, ¿viste? Y me lo pasas para ver qué podemos hacer allí. ¿Te parece? Dale. Listo. Aí era alguém mais perguntando-te coisas sobre COVID. Todo dia, todo dia. A Venezuela contratou 11 milhões de doses do governo russo e agora oferece trocar petróleo por vacinas para adquirir mais doses com outros fornecedores. Representantes do governo venezuelano também se reuniram com representantes da Organização Mundial da Saúde e da Organização Pan-Americana da Saúde para articular a entrega de imunizantes através do consórcio COVAX. Entonces la meta de nosotros los venezolanos
y a nivel mundial todas las organizaciones de salud, es por lo menos vacunar más del 50% de toda la población. El mensaje es vacunarse. ¿Por qué? Porque esto es algo que está estudiado, las vacunas que hasta ahora se han colocado están estudiadas y han cumplido con todos los protocolos necesarios para aplicarlas. Y es la única herramienta que tenemos por ahora para prevención y para disminuir el riesgo de mortalidad. Entonces el llamado es a la conciencia, a tener un poco de optimismo en esto que se está haciendo y que estamos realizando. Eu não tô ouvindo. Perdão, eu tava no mudo aqui, falando bastante coisa, quase refutando o Karl Marx também, mas não vou repetir aqui para vocês, vou guardar para mim. Mas queria dizer que a gente vai assistir outra reportagem aí do Brasil de Fato, que é sobre os Estados Unidos, porque vem crescendo aí os ataques contra os asiáticos, né? A gente pode falar que, na verdade, existe uma xenofobia, né? E não uma xenofobia, pelo menos nas últimas semanas aí, porque é só ataques precisos aí contra os asiáticos, chineses, vietnamitas, né? Sejam ataques físicos como ataques verbais, tudo, e inclusive professores universitários, né, de origem asiática, ou mesmo políticos, né, locais aí de origem vietnamita, chinesa, vem denunciando isso. Vamos ver aí uma reportagem do Brasil de Fato. A história se repete não como farsa, mas como tragédia e omissão. Na semana passada, um homem abriu fogo em 3 spas na cidade de Atlanta, matando 8 pessoas, das quais 6 são mulheres asiáticas. Embora o ataque ainda não tenha sido configurado como crime de ódio, tudo leva a crer que seja o caso. E a perspectiva histórica nos ensina que a violência proveniente da xenofobia não é algo novo nos Estados Unidos. Há 150 anos, a cidade de Los Angeles, na Califórnia, foi palco do primeiro ataque em massa contra a população chinesa. And that prejudice against the Chinese, which resulted in a populist political movement in the 1870s under the slogan, "The Chinese must go," was instrumental in getting the first immigration restrictions passed in the United States. There's been more attention to the prejudice against African Americans and Latinos or Hispanics in the United States in recent years, and now we're coming to realize that anti-Asian prejudice remains. It simply went underground, and it takes this opportunity during the pandemic to come to the surface. O novo coronavírus tem sido instrumentalizado como ferramenta política para acirrar ainda mais o embate geopolítico protagonizado por Estados Unidos e China. I think that the coronavirus, and especially President Trump and his supporters who tried to blame the start of the virus on China, has essentially given permission to some people to wreak violence or to commit violent acts in a way that if the coronavirus had not come up, and if there wasn't this anxiety about people getting sick and all the miseries that accompany it, wouldn't have happened. But separate from that is the issue of, in the big picture, China is an ascendant nation. And while it isn't as powerful as the United States
right now, it is definitely being perceived as a threat. O braço de ferro entre China e Estados Unidos no cenário político e econômico não deve ter trégua tão cedo, mas é importante que as disputas não escalem para atos violentos como o que se viu na semana passada. To address this, we as a society need to recognize how racist we are and how xenophobic we are and how rooted it is in the air we breathe and the water we drink to automatically think of other people as outsiders if they don't fit the mold of what we see in media and what we hear and what we assume to have to look American. Imigrantes compõem quase 14% da população americana atual, segundo estudo da agência Pew Research. 77% dos estrangeiros que vivem nos Estados Unidos possuem documentos e os chineses correspondem a um segundo maior grupo de imigrantes no país. Esqueci de novo aqui de desmutar, é uma coisa que eu ainda tenho dificuldades. Vamos falar dos Estados Unidos justamente com a nossa companheira correspondente em Nova York, Adriana Machado, está aqui com a gente como sempre. Boa tarde, Adriana, muito bem-vinda novamente aqui no nosso programa. Quais são as novidades aí na terra do Tio Sam? Boa tarde, Vasco. Boa tarde, companheiros da Casa Operária, todo mundo que está assistindo. As novidades aqui são... A gente depois vai falar um pouquinho dos protestos que a gente teve ontem, foi muito interessante, daqui a pouco a gente fala. Eu queria começar por uma mensagem no Twitter de ela foi uma candidata ao Senado pela Flórida, chama Pam Keith. Ela colocou no Twitter, ela viu uma reportagem da Fiocruz sobre os dados do Brasil, que no Brasil não tem mais hospital, não tem capacidade no hospital. E ela, como filha de diplomata que já morou no Brasil, fala português, e também como ela é advogada da Marinha, achou que poderia dar a opinião dela, que foi pedir a intervenção no Brasil por o que ela fala de uma intervenção internacional. Então, isso causou várias pessoas responderam, tem várias pessoas respondendo, falando que o Bolsonaro é o melhor presidente do Brasil. Tem também os que falam que não, obrigado, sai fora, que nós não queremos você aqui, falando da intervenção dos Estados Unidos em todos os outros países, e como que eles destruíram, né? Acho que o Iraque ainda está na memória de todo mundo, 1 milhão de mortos e o país completamente destruído. Então, muita gente na internet ficou reclamando que não, a situação está horrível, mas é muito claro para muita gente que uma intervenção internacional comandada pelos Estados Unidos seria muito pior. Uma das pessoas que reagiu ao tweet dela foi o Felipe Neto, que eu nem sabia, ele colocou aqui que ele já tinha tido um vídeo que ele fez em inglês no New York Times no ano passado contra o Bolsonaro. Eu achei, para a gente ver aí que só aparecem no New York Times pessoas como Felipe Neto, Boulos, para dar opinião política daqui. Aí ela ainda falou que não, que a intervenção não é para ser dos Estados Unidos, não, é internacional. Aí alguém respondeu, tá, Estados Unidos, Canadá, França, Inglaterra, só os imperialistas, não, também não, obrigado. Chamaram ela de país, Alice no País das Maravilhas, de achar que uma intervenção aqui ia resolver alguma coisa. Engraçado, né, que
Não, que ela é uma... Bom, você vai falar um pouquinho mais sobre ela, né? Mas é como você destacou, ela é militar, né? Ela é uma militar aí do Partido Democrata, né? E pedindo uma intervenção no Brasil. Como seria essa intervenção? Seria intervenção militar, obviamente, internacional, né? Mas pode continuar, Adriana. Teve muita gente que falou assim, não queremos intervenção não, manda vacina. Aí ela fala assim, mas mandar vacina para o Bolsonaro não adianta nada, ela quer intervenção. E ela também, teve muita gente que ficou lembrando que os Estados Unidos forçaram o Brasil a rejeitar a vacina russa, né? Fizeram uma pressão muito grande para o Brasil só ter as vacinas imperialistas. Então, teve gente que lembrou isso. E muita gente reclamando que se ela está preocupada com a América Latina, que ela devia pedir para tirar as sanções da Venezuela, que estão fazendo o povo da Venezuela sofrer horrores. Então, foi interessante ver essas mensagens. E interessante também que isso foi há alguns dias atrás, e depois foi... Ô, Adriana. Fala. Eu vi no Twitter, né, que o pessoal daquele site Brasil Wire, que tem como um principal editor, né, um jornalista norte-americano que vive aqui no Brasil, que colabora com a imprensa alternativa brasileira, né? O Brian Meyer, né? E aí eles responderam, né, mostrando que o Bolsonaro é resultado, né? A eleição fraudulenta do Bolsonaro é resultado justamente do golpe de 2016, que foi comprovadamente, né, apoiado e, na verdade, promovido pelo imperialismo norte-americano, quando quem estava no governo era o Barack Obama, do qual o Biden era vice-presidente, o Obama e Biden do Partido Democrata, o mesmo partido dessa congressista, né? E aí ela teve ainda a pachorra de responder o tweet do Brasil Wire, falando que em 2016 o Bolsonaro nem estava ainda no poder, e que não tinha nada a ver com isso, né? Que ela não apoiou, não tem nada a ver com... Não tem absolutamente nada a ver, o que é uma hipocrisia muito grande, a gente sabe de todo mundo, né? Agora, todo mundo que apoiou o golpe de 2016 e que apoiou a eleição do Bolsonaro, todo mundo, ninguém apoiou, né? Eles ficam falando aí, não, eu não estava lá, não era eu naquela foto, não sei o quê. É uma grande mentira, né? O golpe foi patrocinado, promovido, né, pelo imperialismo norte-americano, cujo principal representante é justamente o Joe Biden, presidente do Partido Democrata. Teve gente que até colocou, eu estava lendo aqui para relembrar uma reportagem sobre o pessoal da Lava Jato recebendo gente do Departamento de Justiça americano lá em Curitiba, escondendo do governo federal, burlando as leis, deixando eles fazerem investigações a respeito da Petrobras para poder roubar mais a Petrobras, multar a Petrobras. Então apareceu esse artigo aqui para lembrar ela que o Bolsonaro só está no poder por causa da Lava Jato, do Sérgio Moro, do apoio do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que tirou o Lula da corrida e elegeu o Bolsonaro. Então, isso está bem claro, para não ver quem quer e não quer. O outro político americano que também está comentando sobre o Brasil, que eu queria trazer aqui, que é mais ou menos parecido, mas não é igual. É um congressista chama Raul Grijalva, do Arizona, e ele colocou uma mensagem no Twitter
chamando para fazer pressão sobre o Salles e sobre a mineração no território dos índios Munduruku. E aí, depois que ele colocou essa mensagem, a Sônia Guajajara agradeceu o apoio. A Sônia Guajajara, e tem um grupo aqui nos Estados Unidos de brasileiros e acadêmicos americanos que fazem esse trabalho, chama USNDB, um network pela democracia do Brasil. E eles são um grupo de esquerda, aquele James Green, que é um ativista americano brasilianista que organizou, e eles têm esse trabalho de fazer lobbying junto aos políticos americanos em torno de coisas que estão acontecendo no Brasil. Mas desde o começo eu sempre tentei trazer esse ponto com eles, porque eu acho que acaba confundindo. Eles pedem apoio, pedem para fazer pressão ao governo Bolsonaro, aos ministros do Bolsonaro, como se fosse fazer alguma mudança, se tirar um ministro ou outro, mas eles abrem caminho para essa ideia de que outros países podem fazer pressão no Brasil, intervir no Brasil, e é um grupo de esquerda ligado ao PSOL. Então, eu acho que tem que prestar muita atenção quando a gente fala para a esquerda não fazer apoio com a burguesia, inclui isso. Não adianta ficar pedindo para o Biden para ele proteger a Amazônia, que o Biden não vai proteger a Amazônia. O Biden, desde o começo, antes de ser eleito, já estava falando que queria intervir na Amazônia, por causa de lucro que ele pode ter. Então, fica essa conversa de tentando vir ao imperialismo pedir ajuda. Acho que a esquerda, os brasileiros têm que ter isso muito claro, que os Estados Unidos não têm interesse em ajudar, não têm interesse em democracia, não têm interesse em law e ordem, eles têm interesse em oprimir e ganhar. E isso fica bem claro nos discursos. Então, fica aí o apelo para os grupos de esquerda tomarem cuidado quando estiverem pedindo essa intervenção. A gente viu, inclusive, né, nessa semana aqui, um vídeo divulgado aí por prefeitos de algumas cidades aqui do país, prefeitos majoritariamente do PSDB e do DEM, mas também 2 prefeitos do PDT, que tenta fingir que é de esquerda, mas é um partido de direita, né? E uma coisa que espantou aí muita gente, um desses prefeitos era do PSOL, o Edmilson Rodrigues, prefeito da cidade de Belém do Pará, né? E nesse vídeo aí eles estavam pedindo, com todas as palavras, uma intervenção no Brasil, né? Uma intervenção aí das Nações Unidas, da comunidade internacional, contra a pandemia, que eles estavam colocando a culpa somente no Bolsonaro, como se eles também não tivessem culpa disso daí. Agora, é o que você falou, como que a gente pode pensar que uma intervenção internacional seria boa, sendo que essa intervenção internacional seria uma intervenção organizada pelos países imperialistas, né? E mesmo com a desculpa humanitária, a gente tem que lembrar que na Venezuela, 2 anos atrás, houve também uma desculpa humanitária para intervenção no país. E o governo da Venezuela, todo o povo latino-americano, inclusive a esquerda brasileira, estava denunciando que essa intervenção supostamente humanitária era apenas um pretexto para uma invasão militar imperialista da Venezuela, que foi inclusive tentada, né, na fronteira da Venezuela com a Colômbia e na fronteira da Venezuela com o Brasil. Foi um clima muito tenso ali. Era uma intervenção imperialista para derrubar o governo do Nicolás Maduro. Ninguém aqui pode ser tão ingênuo de acreditar que não era, e a esquerda brasileira naquela época denunciou. Por que no caso do Bolsonaro seria diferente? Só porque o Bolsonaro é um presidente de extrema-direita? O que menos interessa para eles é derrubar o Bolsonaro. Eles estão interessados nas riquezas naturais do nosso país, no petróleo, na floresta amazônica, né, na exploração do povo brasileiro
na indústria brasileira, que já está totalmente carcomida por causa da exploração imperialista, né? E isso daí que é uma intervenção internacional. A intervenção internacional na Iugoslávia nos anos 90 era assim também. Foi exatamente assim, sob a desculpa de proteger os bósnios, de proteger os kosovares. Isso daí significou bombardeio durante 2 meses da Iugoslávia em 1999 e invasão das tropas imperialistas através da ONU durante a metade dos anos 90. Em Ruanda foi a mesma coisa, em vários países da África é a mesma coisa, né? Isso daí que é uma intervenção imperialista. Então a gente tem que entender que não tem absolutamente nada a ver de combate ao fascismo, à pandemia. O que o imperialismo quer é saquear o nosso país. Então não adianta pedir ajuda, né, das potências estrangeiras, porque elas são as principais responsáveis pelo que está acontecendo no país. Mas o que mais a gente teve essa semana nos Estados Unidos, Adriana? Então, o Biden, ontem, hoje, já estou confundindo aqui, mas ele foi para Pittsburgh, que é uma cidade aqui perto, que faz parte do cinturão de produção de aço, de mineração. É uma região que a gente que estudou o curso do stalinismo sabe a importância da região do Donbás, lá na Ucrânia, que também é uma região de grande produção mineral, de grandes indústrias. Pittsburgh é o ícone dessa indústria nos Estados Unidos e o ícone da falência dessa indústria. Aquela região teve cidades que tiveram, nos anos 80, com a crise econômica do neoliberalismo do Reagan, tinha cidade ali que tinha 27% de desemprego. As indústrias todas fecharam, mudaram para outros países e as pessoas, os trabalhadores ficaram completamente deixados sem nada. Tiveram que mudar com as famílias, mudar de cidade, morar de favor com as famílias, perderam tudo. Então, é uma cidade muito significativa. E ele foi lá para anunciar mais um plano econômico de mais trilhões, 4 trilhões, os números já estão ficando até, não estão fazendo sentido. O que ele está falando, que ele está desvendando agora, é um plano de infraestrutura. O Bernie já tinha falado desse plano de infraestrutura como um método de revitalizar a economia. Aqui nos Estados Unidos tem mais de 10 mil pontes que estão a ponto de quebrar, de cair. Tem muita coisa de infraestrutura. O metrô aqui em Nova York precisa de muita reforma. Hospitais estão sendo deixados sem reforma, sem fazer novo desde os anos 80. Então tem uma crise muito grande da infraestrutura e o Bernie, na campanha dele, tentando ser o candidato do Partido Democrata, ele falou muito sobre esse plano que ele tinha de investir na infraestrutura como meio de criar empregos e melhorar a economia. Então, o Biden está vindo com esse plano agora, apareceu com um plano meio parecido com o que o Bernie falava, mas quando você começa a pesquisar, ele é exatamente como todas as outras medidas que o Biden tomou, que é simplesmente medidas demagógicas, retóricas, que no final das contas não vão mudar nada. Por exemplo, logo no começo da administração dele, ele fez uma festa na frente da mídia, assinando um documento falando que para melhorar a condição dos imigrantes, que não podia ter imigrantes em prisões que ganham dinheiro, que não são do Estado. E depois foi uma festa, todo mundo achou lindo, e quando a gente foi ver, era 3% das pessoas presas iam ser beneficiadas com
aquele decreto que ele fez. Então, esse plano de infraestrutura, primeiro que o valor que ele está falando, eles estão falando que não vai adiantar, que para um país do tamanho dos Estados Unidos, num período de 8 anos, acho que é o orçamento, isso não vai dar para nada. Mas, ao mesmo tempo, mostra que o Biden e a administração dos Estados Unidos, eles estão desesperados em mostrar que eles estão entrando num período que é o período de mais investimento na infraestrutura e na população, no trabalho, desde o final da Segunda Guerra. O que a gente já sabe que não vai ser a maioria claro, a gente tem que esperar para ver, mas, por exemplo, para pagar esse dinheiro, o Trump tinha diminuído a taxa das empresas, das corporações, para 21%. E o Bernie tinha proposto aumentar para 37%. Aí o Biden está fazendo maior propaganda falando que está aumentando, mas ele está aumentando para 28%, e antes era 35%, ou seja, ele está aumentando, mas ele não está nem voltando para o tanto que era antes do Trump. Então, as empresas continuam pagando pouco imposto, quase nada de imposto. Então, como que ele vai conseguir esses trilhões todos que ele está prometendo que vai colocar na economia para salvar a economia, que está todo mundo vendo que está colapsando? Aí ele está reforçando esse discurso belicoso de intervenção em países do mundo inteiro. Então, eles estão falando que vão investir na América Central por causa da imigração, e além disso ele fala que, o Biden fala que o plano dele é diretamente ligado com a competição com a China. Então, aí a gente volta naquele assunto sobre a China. O Biden, ele continua como o Trump que começou chamando vírus chinês, falando mal de imigrantes e chineses, que começou essa onda de ataques, né? Eu tenho amigas brasileiras, metade japonesas, que já foram insultadas na rua por serem asiáticas. O Biden, ele continua com isso, um pouco diferente, ele não fala vírus chinês, mas eles estão colocando em toda a mídia que a China está escondendo informações sobre a pandemia, sendo que desde o começo a China já deixou bem claro que colocou todos os documentos disponibilizou todos os documentos acerca da pandemia para todos os países, para ter transparência, e agora está voltando na mídia que eles estavam mentindo, que eles são culpados pelo vírus, que o vírus veio do laboratório de Wuhan. Então, esse plano econômico do Biden, de trilhões, vem ligado com essa ideia de onde vem o dinheiro, e parece que vai vir dessas ações de imperialistas ao redor do mundo, porque Biden e os democratas já decidiram que não vão mudar nada internamente, não vão taxar as empresas, não vão mudar o jeito que as corporações aqui destroem os trabalhadores. Eu queria falar um pouquinho também, Vasco, que a semana passada eu vim aqui, eu falei um pouquinho do Biden, do discurso que ele fez de apoio aos sindicatos. E quando a gente vê esse esforço em criar uma aparência de que ele é um
uma administração que vai cuidar do trabalhador, eu vejo isso com muita preocupação, de que existe um movimento de usar os sindicatos como polícia dos trabalhadores, como um jeito de não deixar com que os trabalhadores se organizem através dos sindicatos. Como a gente viu aí no Brasil, eu estava vendo aquele presidente do PSOL falando que não podia ter greve porque não está na hora de fazer greve, e a gente viu os companheiros do PCO que estavam lá na discussão e que falaram que foi o PSOL e o pessoal ligado ao PSOL que falou que não tinha condição, que não devia fazer greve, né? Então, eu penso isso, os sindicatos acabam sendo usados como um meio de controlar os trabalhadores. Então, está tendo uma luta muito grande, porque os trabalhadores estão falando de sindicatos, que aqui era uma conversa que não tinha há muito tempo. O Google está começando com sindicato, está tendo uma votação no Alabama, no sindicato da Amazon, que está tendo muita repercussão, e hoje começou uma greve de 1.100 trabalhadores de Minas, no Alabama, que tentaram fazer um acordo com a empresa de energia que eles trabalham e não conseguiram e entraram em greve. Então, está uma disputa muito grande e o Partido Democrata com certeza está querendo passar essa impressão de que eles estão do lado do trabalhador, do lado da democracia, como sempre, né? Então, a gente tem que ficar de olho, tem que denunciar, tem que trazer as informações completas aqui, porque a situação está muito difícil. Aqui os números da pandemia estão aumentando muito e tem cepa nova que escapa a vacina aqui em Nova York. A cepa que está mais contaminando mais pessoas é uma cepa que está escapando a vacina, e 1 em 4 pessoas não consegue pagar aluguel, enquanto eles estão dando uma ajuda mínima. As pessoas têm mais de 1 ano sem conseguir pagar aluguel. Então, a ajuda mínima que eles estão dando, estão se colocando como salvador da pátria, as pessoas vão ver. Acho que na semana passada, como está todo mundo desesperado, quando saiu o auxílio ficou todo mundo feliz, mas eu acho que agora, uma semana depois, a maioria já está percebendo que o auxílio não vai dar para nada. As dívidas são muito maiores, as perspectivas da economia voltar são mínimas. E eu tenho uma outra história das escolas, né? Que eles estão tentando abrir as escolas, mas que as infecções continuam crescendo muito, e o Biden, a primeira coisa que ele falou foi que iria abrir todas as escolas, e que a gente queria falar um pouquinho sobre a censura do Trump no Facebook. Agora o Facebook também está censurando professores que estão fazendo ativismo contra a abertura das escolas, para eles poderem não morrer, né? Então, estão discordando da mudança das regras do CDC daqui, da empresa que toma conta da científico da pandemia, né? Dos dados científicos da pandemia. Depois que o Biden resolveu abrir as escolas, eles resolveram mudar as leis ou as distâncias de quanto que podia ficar com perto ou não, para facilitar a abertura. Então, teve essa censura dos professores, e a censura é muito
interessante ver isso, porque a censura que começou com Trump, continua com Trump, o Trump foi dar uma entrevista essa semana para a nora dele, acho que ela chama Lara Trump, o programa dela chama A Visão da Direita, com Lara Trump, e ela foi fazer uma entrevista com Trump, e ela foi tudo censurado, e o Facebook falou, qualquer imagem e qualquer voz do ex-presidente Trump será censurado no Facebook. Então, a censura que começou com Trump e com os fascistas do 6 de janeiro, agora, rapidamente, já passou para professores que estão tentando ficar vivos na pandemia, indo contra essas loucuras da administração de querer voltar às aulas a qualquer custo, e os professores estão sendo censurados. É muito preocupante. Deixa eu agradecer aqui o pessoal que está no nosso chat. Walter dos Santos Vargas, desta vez eu consigo, que enviou um super sticker aqui, sempre otimista, não desiste nunca. Arthur Freitas, sou eu. Carlos Adustos, o Antônio Z. Martins, R. Locatelli Digital, e também a companheira Elizabeth Novi, da Áustria, fala aqui sobre os atos, né, que ocorreram no exterior também ontem. Vamos mostrar então imagens aí dos atos. A gente tem algumas fotos aí das manifestações que ocorreram em dezenas também de cidades de fora do Brasil, na América do Norte, na Europa. A gente tem aí uma foto da manifestação que ocorreu na cidade do Porto, em Portugal. Aí companheiros do PCO, do PT, dos comitês que existem lá na cidade do Porto e arredores. Temos mais imagens também em Barcelona, abaixo da ditadura militar. Nosso companheiro Cláudio Martini, que participa também no nosso programa, está ali com a camisa do PCO, grande companheiro, na capital da Catalunha. Aí também nós temos imagens, se eu não me engano, em Berlim, aí nessa que a gente está vendo agora. Paris. Temos agora em Paris também, nossa companheira Rosângela aí contra a ditadura de ontem e de hoje. Valeu também, muitos atos aí ocorrendo em frente às embaixadas do Brasil, né, nos diferentes países. E aí em Nova York, em frente ao Consulado Geral do Brasil, a Adriana aí com outros companheiros fazendo homenagem, né, a vítimas da ditadura militar. Bom, são essas daí algumas das imagens. Esses atos aí também, a gente tem atos aí, a gente já mostrou, né, em Paris, em Berlim, em Viena, na Áustria. Estamos também aí no Canadá, não sei se a gente já mostrou na Finlândia também, em Helsinki. Esse é Finlândia. Em vários... em Helsinki, na Finlândia. Então a gente teve atos tanto na América do Norte como na Europa, organizados aí pelo PCO, pelos comitês de luta, por companheiros de esquerda que saíram também às ruas, né, apesar de todas as restrições na Europa contra a ditadura militar e pelo fora Bolsonaro. Você quer comentar sobre isso daí, Adriana, já para a gente fechar o nosso programa? Quero. A gente foi lá na frente do consulado, foi muito interessante. Um grupo Defend Democracy em Brasil veio com a gente, um grupo que é de brasileiros aqui, um grupo americano, Rise and Resist, veio com a gente. Foi muito interessante, foi um orgulho estar junto do PCO, dos companheiros do PCO no resto do mundo. Eu voltei e acompanhei o resto do ato no Brasil com muita felicidade, com muito orgulho. Tem gente que acha engraçado que nós somos poucos aqui no exterior, mas é um orgulho imenso estar junto do PCO nessa luta
contra a ditadura de ontem e de hoje, fora Bolsonaro e Lula candidato. Eu queria falar... Isso aí. Eu queria só falar rapidinho que teve um comentário aqui no chat sobre um companheiro... Não consigo ler, digital, alguma coisa digital, falando do People's Party, que é um partido aqui nos Estados Unidos. Ele está falando que recomendando que a gente preste atenção ao movimento pela criação do People's Party, que se propõe a ser um partido como o PT aqui. Na verdade, esse People's Party, a gente vê que eles são ligados ao movimento democrata, mais ou menos. A gente tem alguns partidos trotskistas, socialistas, tem o Socialist Action, Socialist Alternative, Socialist Equality Party, tem vários partidos pequenos aqui, a gente está procurando, tentando fazer contato com eles. Então, quem mora no exterior, ou conhece gente que mora no exterior, entre em contato com a gente, para a gente aumentar o nosso grupo, a nossa influência, porque temos muita luta pela frente. A última coisa que eu queria falar é chamar a atenção para o julgamento do George Floyd, que está acontecendo agora, do policial que matou o George Floyd. E é muito emocionante ver algumas partes, porque eles estão pegando depoimentos das pessoas que assistiram de perto e tentaram parar os policiais quando eles estavam matando o George Floyd. O Biden e o Partido Democrata estão de olho, mantendo... eles estão tentando conter, né? Já deram muito dinheiro para a família do George Floyd, como para tentar abrandar a raiva, e agora tem muitos policiais lá onde está tendo o julgamento, mas causa muita comoção, e vamos ver o que vai acontecer. Até agora a gente está escutando os depoimentos das pessoas que tentaram parar o policial, tentaram ajudar, estavam falando, está matando o cara, e a ira das pessoas, e aí você vê por que aconteceu aquele movimento enorme que estava acontecendo no ano passado, por causa do Vidas Negras Importam, porque realmente a gente fica até sem palavras, é uma violência horrorosa, e os protestos diminuíram muito por causa da pandemia, por desculpa da pandemia. O governo fez com que falou que as pessoas não podiam não podiam sair às ruas para manifestar por causa da pandemia, quando estava no auge dos protestos. Então, a gente tem que acompanhar agora que as pessoas já estão, pelo menos, acostumadas com a pandemia, e ver qual que vai ser o resultado do julgamento, porque existe sempre a possibilidade de uma nova explosão, porque a situação realmente está muito difícil por aqui. Eu sei que aí no Brasil está difícil, a gente está acompanhando, a gente fica preocupada, mas aqui também está, então vamos junto, companheiros. Valeu, Adriana. Muito obrigado aí pela sua participação novamente no Correspondente Internacional. Obrigado a Carla Silva, que também é nossa correspondente em Birmingham, no Reino Unido, está comentando aqui. E obrigado ao superchat aí do Ernesto Abdala Filho. Nosso companheiro também vive fora do Brasil, lá na Catalunha. Programa Correspondente Internacional, com participação internacional, com audiência internacional. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o nosso programa. Vocês ficam agora com J5 e continuem ligados aí na programação da Causa Operária TV. A gente volta na próxima quinta-feira, às 4 da tarde, com mais um Correspondente Internacional. Tchau!